Olá, pessoal! Eu sou a Diana e na aula de hoje eu e a Ari vamos ministrar para vocês uma revisão de propagação de energia, ondas. Bom, eu vou começar com a parte da teoria, para a gente relembrar alguns conceitos, algumas equações importantes para a gente resolver as questões, e a Ari continua com vocês resolvendo os exercícios, tá? Então vamos começar. Dois conceitos que a gente tem que ter bastante fixo em nossas mentes para que a gente consiga, ter a ideia, resolver as questões, são os conceitos de pulso e onda. Basicamente, o que é cada um? O pulso é uma perturbação que é produzida em um ponto do meio, mudando uma de suas características físicas, só que sem realizar transporte de matéria. Ou seja, o pulso começa ali como, nesse exemplo, no início da corda e vai se transmitindo ao longo dos pontos vizinhos, só que sem realizar o transporte de matéria. Ou seja, depois que o pulso passa por uma região da corda, essa região permanece igual a como ela estava antes do pulso passar por ela. Beleza? Já a onda é uma propagação de energia que vai de um ponto a outro, também sem transportar matéria. Assim, em palavras mais práticas, as ondas são um conjunto de pulsos, como vocês podem ver ali na imagem abaixo. Certinho? Vamos lá, então. Como é que a gente pode classificar as ondas? A gente pode classificar as ondas quanto a diversos aspectos. São eles: quanto à propagação, quanto à natureza e quanto à relação entre a perturbação e a propagação. Mas vamos lá, voltando aqui. Quanto à propagação, as ondas podem ser o quê? Quanto à propagação, as ondas podem ser unidimensionais, bidimensionais ou tridimensionais. Os nomes já são um pouco sugestivos, né? Ondas unidimensionais são aquelas que se propagam somente em uma direção, como é o exemplo das ondas em uma corda. Olha essa imagem aqui, a primeira à esquerda, ali embaixo. Uma onda unidimensional, como essa que está passando pela corda, ela está se propagando somente ali na horizontal, Por isso que a gente fala em uma direção. Já as bidimensionais, como é esse exemplo da segunda figura, são aquelas que se propagam em duas dimensões, ou direções, perdão. Por exemplo, nas piscinas, quando alguém pula numa piscina ou joga alguma coisa na piscina, dá a impressão que as ondas elas estão caminhando assim, aumentando, aqueles círculos até atingirem a borda da piscina. Só que ao mesmo tempo que ela, entre aspas, caminha para frente, ela também, vai dando aquela sobe e desce, ou seja, ela está propagando tanto na direção horizontal, como na direção vertical, para cima e para baixo. Já as ondas tridimensionais são aquelas que se propagam em três direções, como é o exemplo do som e da luz. Por exemplo, se você pensa em algum ponto de som, alguma coisa que esteja transmitindo algum som em que tá em um lugar. O som você vai escutar como se as ondas sonoras elas vão se propagar como se fossem várias esferas crescendo, assim, até atingir os locais, se propagando. Da mesma forma acontece com a luz. Isso acontece com as ondas tridimensionais que se propagam em três direções. Quanto à natureza, as ondas podem ser mecânicas ou eletromagnéticas. As ondas mecânicas são aquelas que necessitam de um meio material para se propagar, como é o exemplo do som. O som ele precisa do ar, precisa da água para que ele consiga se propagar. Já as ondas eletromagnéticas, elas não precisam de um meio material para se propagar. Ou seja, elas podem se propagar inclusive no vácuo, como é o exemplo da luz. Por exemplo, a luz do sol. A gente consegue sentir a luz do sol aqui na Terra, só que também a gente sabe que o sol está, a milhares, milhões de anos-luz da gente. Só que assim, entre esse espaço, existe um vácuo depois que a gente sai da atmosfera terrestre, por exemplo. Só que mesmo assim a luz do sol consegue atingir a gente, ou seja, a luz consegue viajar, consegue se propagar, inclusive no vácuo. Então, grava aí. Já quanto a essa relação entre perturbação e propagação, a gente pode ter ondas longitudinais e ondas transversais em relação a isso.
As ondas longitudinais são as ondas mecânicas, ou seja, aquelas ondas que precisam de um meio para se propagar, que produzem perturbações na mesma direção da propagação das ondas, ou seja, a perturbação e a propagação estão na mesma direção. Exemplo de som, o exemplo é som e molas. Por exemplo, essa primeira figura ali embaixo. A mão da pessoa está fazendo um movimento, né? Está causando uma perturbação na direção horizontal, está empurrando a mola, assim, como se fosse ali no eixo X, por exemplo. E as ondas, elas estão se propagando da seguinte forma, comprimindo e distendendo, comprimindo e distendendo. E enquanto elas vão se comprimindo e distendendo, elas vão viajando através da mola na direção horizontal também. Ela está caminhando ali no sentido da mão até para onde a mola está presa. Então, tanto a propagação, né, o caminhar das ondas está na direção horizontal, quanto a perturbação, o movimento que a mão causou também está na horizontal. Então, a gente diz que isso é uma onda longitudinal. Já as ondas transversais, a direção da propagação e da perturbação é perpendicular. Olha esse outro exemplo da figura. O movimento da mão é vertical, né? É para cima e para baixo. A pessoa está fazendo o movimento. Só que enquanto o movimento é vertical, a perturbação é vertical da mão da pessoa, a propagação das ondas está sendo horizontal. As ondas estão caminhando do sentido da mão para onde ela está fixa ali na outra extremidade. Ou seja, a perturbação é vertical e a propagação, o caminhar das ondas, é horizontal. Então, enfim, a propagação e a perturbação ficaram perpendiculares, né? Formando 90 graus. Isso é o que caracteriza as ondas transversais. Certo, agora vamos para outro tópico. As ondas periódicas e suas componentes. Mas o que são ondas periódicas? Ondas periódicas são aquelas ondas que são geradas por fontes que executam oscilações regulares. Ou seja, a fonte, né, o que está causando aquela perturbação, ela oscila regularmente, de tempos em tempos, né, certinhos. E as componentes das ondas periódicas são vale, crista e o comprimento de onda, que a gente geralmente chama de lambda. O vale é o ponto mais baixo da onda, vocês dão uma olhadinha aqui na figura do lado direito, enquanto que a crista são os pontos mais altos da onda. E o comprimento de onda, lambda, aqui ó, no conceito ele fala distância entre dois pontos consecutivos onde a perturbação se repete. Mas dá pra gente gravar assim, ó, o comprimento de onda é sempre a distância entre duas cristas ou entre dois vales. Na unidade do SI é dada em metros, né, porque é um comprimento, é uma distância. Então, o que a gente precisa saber mais? Equação fundamental da ondulatória. Antes de chegar até ela, vamos lembrar de período e frequência. O que são cada um? Período, representado por essa letra T em maiúsculo, é o intervalo de tempo que corresponde a uma oscilação completa. E já a frequência é o número de oscilações completas por unidade de tempo. A frequência ela é medida em Hertz no Sistema Internacional, no SI. Aí, considerando essas duas coisas, o que a gente pode concluir? Que o período, o T, é o inverso da frequência, ou seja, T é igual a 1 sobre F. Aí, assim, lembrando também de outra equação já bastante conhecida por a gente, né? Desde muito tempo, é aquela da velocidade, que velocidade é variação de espaço sobre variação de tempo. Essa fórmula aí, ó, V igual a delta S sobre delta T. Só que agora a gente está tratando de ondas. Então, a gente vai considerar que esse ΔS, essa distância, é aquele lambda ali atrás, ó. Lembra que a gente falou que o lambda é justamente a distância entre duas cristas e dois vales? Agora a gente volta para cá e substitui esse ΔS, né, que é o espaço, pelo lambda, que também se refere a uma medida de distância. E a gente substitui o ΔT, que é a variação de tempo, pelo período, que é justamente o intervalo de tempo que corresponde a uma oscilação completa. Só que a gente achou na relação anterior que esse período é o inverso da frequência. Então, ao invés de colocar T
maiúsculo de período no lugar de ΔT, a gente vai colocar 1 sobre F. Aí a equação de velocidade ficaria assim: V é igual a lambda sobre 1 sobre F. Aí é só a gente passar esse 1 sobre F para cima. Como ele está dividindo, ele vai passar para cima multiplicando. Aí a gente chega nessa fórmula aqui, ó. Velocidade é igual a lambda vezes a frequência. Ou seja, a equação fundamental da ondulatória, não pode esquecer. Grava, anota aí, porque não pode esquecer essa parte. Dá um pause e volta se não entender direito para escutar de novo, mas grava aí. Bom, outra coisa importante também, fórmula de Taylor. Aí, o que a gente precisa pensar, considerar para chegar na fórmula, né? Olha essa figurinha aí. A gente vai ter uma corda tensionada, a mão da pessoa ali tá tensionando, puxando, né? Deixando ela bem esticadinha. E vocês vão perceber que a fórmula, olhando ali, ela vai relacionar uma força, né? Um F, e esse ρ aí, que a gente vai chamar de densidade linear de massa. Mas eu vou explicar certinho. Então, essa força F é justamente a força tensora, ou seja, é aquela força que a pessoa, ou o que quer que seja, está imprimindo na corda para tensionar a corda. E esse ρ, como eu falei, é a densidade linear de massa, ou seja, é a densidade da corda. E essa densidade, o ρ, é dado pela massa em gramas sobre o comprimento. Ali no final do slide vocês conseguem ver, ó, ρ igual a massa em gramas sobre L, que é o comprimento. Então, para que, né, serve essa fórmula de Taylor? Ela serve para a gente descobrir a velocidade de propagação que uma onda periódica transversal, atinge quando ela está se propagando, né? Então, a velocidade de propagação que é dada por esse V de uma onda periódica transversal depende da densidade linear, ρ, da corda e da intensidade da força tensora. E elas estão ligadas por essa fórmula que eu acabei de falar. Velocidade de propagação é igual a raiz quadrada da força tensora sobre a densidade linear de massa. Nesse caso, né, uma corda tem a massa m, o comprimento L e a densidade linear ρ é dada por isso, pela fórmula que eu falei. ρ é igual a m sobre L. Ou seja, outra forma para vocês gravarem. Também deixei anotado. Agora a gente vai para a parte assim que eu considero mais interessante, né? Que são os fenômenos ondulatórios. E para saber deles é bom a gente lembrar da equação fundamental. V igual a lambda F, que é cada um. V, velocidade de propagação, velocidade dada em metros por segundo. Lambda, comprimento de onda, como é um comprimento, é uma distância, é dada em metros, né? E F é a frequência dada em hertz. Só que de onde é, né, cada coisa? A velocidade de propagação, o V, é a velocidade de propagação do meio. Se a onda está se propagando no ar, ela vai ter uma velocidade. Se está se propagando na água, vai ter outra velocidade. Enfim. E F é a frequência da fonte, daquilo que está causando a perturbação. Então, vamos lá. Primeiro deles, reflexão. O nome, né, já induz a gente a pensar o que seria. É algo que bate e volta, né, digamos assim. Então, reflexão é o fenômeno que ocorre quando uma onda incide sobre um obstáculo e retorna ao meio de propagação, mantendo as suas características, né? Então, tanto a velocidade quanto a frequência vão ser constantes, já que ela retorna ao meio que ela estava se propagando, ela não mudou de meio, né? Então, não muda a velocidade também. Já a refração é o fenômeno que ocorre quando a onda passa de um meio para outro, que tem características diferentes. E ela tem a sua direção desviada quando ela passa de um meio para outro, né? Então, como a refração, a onda passou de um meio para outro meio, a velocidade muda. Então, a velocidade é variável, né? Só a gente indo fazer essas analogias. Relembrando aqui, né? O que tem de característico da reflexão e da refração? Temos dois casos na reflexão, se vocês observarem essas figuras de cima, que é quando a corda, por exemplo, está presa em uma extremidade fixa
e quando a corda está presa em uma extremidade móvel. Observe essa figura aí da esquerda, que tem a extremidade fixa. A onda está vindo, né? O pulso está vindo na corda, ela bate na extremidade fixa e quando ela retorna com inversão de fase. Vocês percebem que, né? O pulso que estava para cima ficou para baixo. Isso ocorre quando a extremidade é fixa. Então, quando a extremidade é fixa, ocorre inversão de fase. Já nessa figura da direita, se vocês observarem, a corda está presa em um anel e esse anel pode se movimentar livremente nessa haste aí. Então, a extremidade é móvel, né? Ela consegue se mover ao longo da haste. E quando tem isso, vocês observam que a onda vem, o pulso vem, quando incide no anel, o anel sobe um pouquinho, né? E desce, quando ele desce, a onda retorna para onde ela está vindo sem inversão de fase. Então, é importantíssimo gravar isso, tá, gente? Extremidade fixa ocorre inversão de fase. Extremidade móvel não ocorre inversão de fase. Já a refração, essas figuras aí abaixo, tem aquilo de passar de um meio para outro, né? Nessas figuras, o meio, né? Eles são representados por cordas de diferentes espessuras. Vocês estão vendo que tem uma corda que ela é mais fina, né? Mais estreita e tem outra corda que ela é mais grossa. Aí olha esses dois casos aí, nessa figura da esquerda aí embaixo. O pulso está vindo da corda A, que é mais fina, para a corda B. Aí essa junção entre a corda A e a corda B, ela age como se fosse uma extremidade fixa. Vocês observam que a onda, ela vem, quando encontra a junção, uma parte dela refrata, né, com a mesma fase. Aí tá aí o pulso refratado, que é um pouquinho mais baixo na corda B, porque a corda B ela é mais grossa, né? Então, meio que fica assim, entre aspas, mais pesado pro pulso. Só que tem uma parte que reflete. Só que a parte que reflete, quando ela encontra a junção, ela encara como se fosse uma extremidade fixa. Então, ela retorna com inversão de fase. Já nessa figura do lado direito, o pulso ele está vindo da corda B, que é mais grossa, em direção à corda A, que é mais fina. Aí o pulso está vindo, né? E quando ela passa pela junção, é como se fosse uma extremidade móvel. Não ocorre inversão de fase, né? Ele refrata para a corda mais fina com a mesma fase que ele estava antes. E ele reflete, né? Quando encontra a junção, volta para a corda grossa, também com a mesma fase, porque ele encarou como se fosse uma extremidade móvel. Então, dê uma pausazinha nesse slide, vê se entenderam bem, fixem bem, porque é bem importante isso daí. Feito isso, vamos para o próximo tópico. Difração. Outro fenômeno ondulatório, né? O que caracteriza a difração? A difração é o desvio ou espalhamento que uma onda apresenta contornando ou transpondo obstáculos que estão no meio do seu caminho, né? Ou seja, é o fenômeno que a onda consegue contornar obstáculos. Por exemplo, essa figurinha aí embaixo. Tem um menininho de um lado do muro e o outro do outro lado. O menino de um lado fala com ele e mesmo com um muro entre eles, o outro que está do outro lado consegue escutar. Então, ele só conseguiu escutar porque as ondas sonoras têm essa capacidade de contornar obstáculos, né? Então, quando o menininho falou, as ondas contornaram o muro até chegar do outro lado e atingir a outra pessoa. Isso ocorre devido ao fenômeno de difração. O Enem costuma colocar muitas, questões desse tipo. Coloca uma figura com um fenômeno desse e coloca lá. Que fenômeno físico explica a figura acima? Então, quando vê isso, né? Difração, capacidade da onda de contornar obstáculos. E dentro desse fenômeno tem algo para a gente salientar, que é o princípio de Huygens. Ele fala que cada ponto de uma frente de onda, da fronteira da onda, se comporta como se fosse uma nova fonte emissora de onda. É como se cada fronteira de onda que vai se expandindo vai dando origem às próximas. Assim, só a título de entendimento, tá, galera? Bom, então, entendam bem esse fenômeno aí, ele é bastante importante. Agora, interferência. O que é interferência? Basicamente, é a sobreposição de pulsos, né? Acontece quando duas ondas se encontram no mesmo ponto. Aí a gente pode ter uma interferência construtiva
e uma interferência destrutiva. Interferência construtiva é quando ambos os pulsos estão na mesma fase. Olha esse exemplo aqui, ó, do lado esquerdo. Tá vindo uma onda A1 e uma onda A2. Quando eles se encontram, como eles estão na mesma fase, né, a amplitude deles se aumenta. Porque eles estão na mesma fase, então um contribui com o outro, basicamente. Já nesse lado direito, na interferência destrutiva, os pulsos, quando eles se encontram, eles estão em fases diferentes, ó. Tá vendo que um tá pra cima e um tá pra baixo. Aí, quando eles se encontram, meio que um subtrai no outro, né? Dá aquela compensada. Aí, acaba que esse pulso que tem amplitude maior, tem amplitude reduzida. Característico da interferência destrutiva, certo? Bom, então vamos continuando. Temos ainda o quê? Polarização e ressonância. Os últimos dois, tá, gente? Vamos compreender bem, então. Começando aqui pela polarização. Polarização é o fenômeno no qual uma onda transversal, volta lá para lembrar o que vibra, né, em várias direções, tem uma de suas direções de vibração selecionada, enquanto as vibrações nas demais direções são impedidas de passar por um dispositivo. No caso, um polarizador. Então, basicamente, o que é a polarização? Está vindo uma onda transversal, que está vibrando em várias direções. Você coloca um polarizador, aí esse polarizador intercepta, ele seleciona só a direção de vibração que ele quer. Aí você polarizou essa onda. Olha esse exemplo da figura embaixo. Está vindo uma onda com várias direções, passa pelo polarizador verde, que seleciona só as que estão vibrando nessa direção Aí a onda, tá vendo? Já perde uma das direções. Aí você coloca o azul, que é outro polarizador, que intercepta essas ondas que estão vibrando nessa outra direção e pronto. A corda, né, entre aspas, se fosse uma corda, sairia agora sem nenhum pulso, sem nenhuma onda em nenhuma direção. Isso é o fenômeno da polarização. É muito comum em óculos de sol, quando fala assim que a lente do óculos é polarizada. É porque ele impede, né, que um tipo de direção de onda passe pelas lentes. Já o fenômeno de ressonância é o fenômeno que acontece quando o sistema físico recebe energia por meio de excitações de frequências que são iguais a uma de suas frequências naturais de vibração, e dessa forma ele passa a vibrar com amplitudes cada vez maiores. Então, eu tenho lá um sistema físico que está vibrando em uma vibração natural, em uma frequência de vibração natural dele. Aí, outra coisa externa com energia, né? Dou uma parte da energia para ele. Aí, esse sistema físico começa a vibrar cada vez, né? Com amplitudes maiores, cada vez com amplitudes maiores. Aí, ó, eu botei uma imagem dessa pontezinha aí. Eu acho que as meninas falaram para vocês na última aula também, mas que foi um desastre que aconteceu devido a esse fenômeno, né? De ressonância. A ponte, né? Os materiais que a ponte era constituída eram feitos, tinham sua própria frequência de vibração. Aí o vento ao redor dele, né? Do ambiente lá, entre outras coisas, possuía uma frequência de vibração parecida, até que entrou em ressonância com a vibração de frequência da ponte. Aí a amplitude foi cada vez maior, a ponte começou a vibrar cada vez mais intensa, até que os materiais não aguentaram, né? Cederam, porque eles não foram projetados para aguentar amplitudes tão grandes. Então, é muito importante saber desse fenômeno ondulatório, principalmente, né, nesse caso aí, porque fez total diferença, né? A ponte acabou cedendo. Bom, então eu fico por aqui. Se vocês não tiverem entendido alguma coisa, voltem, escutem novamente, mas se ainda assim tiverem dúvidas, podem falar com a gente. A gente tá lá, né, justamente para isso, para tirar a dúvida de vocês. E agora a gente vai para a parte mais importante, gente, que é exercitar. A Ari vai dar continuidade e eu fico por aqui. Até mais, galera!